Ontem, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, que não sofria mudança desde 2015. Esse é um daqueles escândalos brasileiros, né? Que, aliás, na área de tributação tem um monte de escândalo. Pegar um escândalo que é uma coisa descarada, dá nojo. Você tem um imóvel, não importa o valor. Você tem um imóvel, você compra o teu imóvel, vai lá, se mata para comprar, compra o teu imóvel. E aí você não pode, na declaração do imposto de renda, reajustar o valor do imóvel, no mínimo pela inflação. Porque é justo, quer dizer, um imóvel que custa R$500 mil, no ano seguinte, vendido por R$501 mil, não teve ganho nenhum, porque a inflação comeu mais do que o 500. 10 anos depois, o imóvel vendido por R$700 mil, você vai pagar um imposto de renda de 15% da diferença entre 700 e 500. Você vai pagar 30 pau de imposto. Por quê? Porque você ganhou dinheiro. Mas como ganhei dinheiro? Se eu tivesse deixado R$500 mil no banco, eu não ia ter 700, ia ter mais de 700. E o meu imóvel não vale R$700 mil, vale até mais. Quer dizer, vale 700. Não é que eu ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro se, digamos, vai descontar da inflação, eu tive um ganho real. É uma grande dificuldade você calcular o ganho real de alguma coisa do ponto de vista da Receita Federal. Então eles falam o seguinte, você não pode reajustar por nada, nem pela inflação oficial que a gente usa nos cálculos do governo, do IBGE. Não pode usar. E aí você paga um tributo. É uma injustiça, é um negócio desonesto. E tão desonesto que, para a prefeitura da cidade onde você mora, eles calculam o reajuste, porque como é um tributo cobrado sobre o valor do imóvel, eles não deixam o imóvel com o valor desajustado. Então, você tem duas receitas, a municipal e a federal, cobrando de você por dois critérios diferentes. Num, o seu imóvel não pode ser reajustado, porque você vai pagar na hora da venda 15% sobre o ganho patrimonial. No outro, o seu imóvel tem que ser reajustado, porque senão você vai pagar um pouco imposto, pouco IPTU. É uma desonestidade, né? É o Estado brasileiro assaltando a gente. É um negócio escandaloso. Aí, essa é a ideia. Outra coisa que toda hora que a gente precisa ter muita clareza, né? Porque em cima da realidade tributária brasileira, é que o Brasil é um país recheado de distorções como essa que eu falei. Tem algumas que a gente tem que olhar, por exemplo. É um dos países do mundo que mais tributa consumo. É indiscutível que isso não pode ser. Não dá. Não dá para a média da OCDE ser 33% e no Brasil 43%, 44%. Não dá. A gente tem que baixar o custo de comprar as coisas, que acaba atingindo mais quem ganha menos, o que é injusto. Então você consegue criar um imposto sobre consumo, você consegue criar um imposto sobre a renda, você consegue criar um imposto sobre o patrimônio. Tem imposto sobre patrimônio, acabei de falar, o IPTU, né? Você tem o imposto sobre patrimônio, que é o IPVA, você tem o imposto sobre o patrimônio rural também, que é o ITR, você tem imposto sobre o patrimônio. Você tem imposto sobre o consumo, que a gente, inclusive, teve essa reforma, tratou do imposto sobre o consumo, e você tem um imposto sobre a renda. Sobre a renda. Ganhou, pagou. Tem várias discussões sobre se você deve ou não tributar como a renda, né? E você tem uma discussão de que tipo de renda. A renda do trabalho na forma de carteira do trabalho paga de um jeito, a renda do trabalho na forma de pessoa jurídica paga de outro, a renda no trabalho que tem a ver com simples paga de uma forma diferente, né? Trabalho ou empresarial, não importa. O imposto de renda sobre a pessoa física é um imposto de renda que é esse que a gente falou, que teve esse reajuste ridículo, miserável, mas tudo bem. O imposto de renda sobre a pessoa jurídica é outro. Aí você no Brasil tem um imposto de renda de pessoa jurídica alto e quer incluir o imposto de renda, quer incluir mais um IR sobre a distribuição de lucros, né? Sobre, aliás, o pagamento de dividendos. Nos outros e dizem, não, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não cobra um valor sobre dividendos. Sim, mas tem um imposto de renda da pessoa jurídica que é um escárnio. Então você teria que reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica para poder cobrar dividendos. Senão você começa a criar uma distorção. E nesse debate tributário brasileiro, existe uma fantasia do agente público, uma fantasia do agente político,
uma fantasia do político que existe uma figura, uma pessoa chamada de rico. E que esse rico é um grande do malandro. É um malandro. Vão para cima dos ricos. Nós temos que pegar os ricos. O que é o rico? Né? O rico é aquele safado que tem um dinheiro que o resto da sociedade não tem. Então a gente vai para cima dele e suga dele o que tiver para sugar. Essa é uma ideia geral. Você pode conversar com qualquer personagem da Receita Federal, em qualquer país do mundo, eles querem pegar o dinheiro dos ricos. Nós precisamos pegar o dinheiro dos ricos. O rico é aquele cara que, quando você olha de onde vem o dinheiro dele vem de um trabalho empresarial, o dinheiro dele vem de uma aplicação financeira, o dinheiro dele vem de atividade econômica. Mas na hora de tributar, ele é chamado de rico. Na hora de tributar, você cria essa ideia de que existem pessoas que têm que pagar a conta e as outras pessoas. Não há dúvida de que o sistema tributário foi montado para você poder financiar o Estado, e o Estado tem que pegar o dinheiro que existe na sociedade, financiar essa máquina e redistribuir de uma maneira diferente. Então, o dinheiro que entra, claro, entra mais de quem tem mais, e lá na ponta ele sai mais para quem tem menos. Essa é a ideia, né, de qualquer sistema tributário. É você poder criar um sistema, por exemplo, de habitação, para quem não pode comprar casa pelas regras de mercado normais, e para isso você pega o dinheiro de algum lugar. No caso do sistema habitacional brasileiro, é uma loucura, né? Porque você pega o dinheiro que é tributado, né? Você pega o dinheiro do FGTS, remunera mal as pessoas do FGTS, para que você possa ter um dinheiro de custo baixo. Isso acontece também com o dinheiro do BNDES, e de repente você faz uma redistribuição e você acaba favorecendo há muitos casos em que o Estado foi marcado mais por dar mais dinheiro para os ricos do que dar mais dinheiro para os pobres. Basta ver a política dos campeões nacionais. Que loucura que foi no governo do PT, né? Campeões nacionais. Você criou, por exemplo, no sistema de ensino, bilionários de faculdades, porque você custeava a prestação, a mensalidade da faculdade, pela tabela daquela faculdade, começaram a abrir faculdade. Hoje você tem um buraco de gente, um monte de estudante devendo, porque não conseguiu pagar as mensalidades, e um monte de bilionários. Então o Estado é o zero em vezeiro em criar bilionários. Aí talvez por culpa, talvez por causa de algo qualquer. Então vamos pegar e vamos caçar os ricos, né? Que é uma experiência que vários países do mundo tentaram. Em 1990, você tinha 12 países, todos na Europa, que cobravam impostos sobre riqueza. A maioria deles revogou os impostos sobre riqueza porque não funcionou. Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Finlândia, vários países, né? E esse movimento de criação de tributos sobre os ricos se mostrou uma coisa prejudicial, porque o dinheiro não tem pátria. O dinheiro não tem pátria. Ficou caro manter o dinheiro num determinado país, você muda para o país vizinho. Quem é que vai sentir a pancada? Quem fica, quem não tem condições de sair, quem não tem como se estruturar. Porque quem tem dinheiro se defende. E ele vai embora. Vai para outro lugar. A classe média fica aqui pagando a conta, os mais pobres ficam aqui pagando a conta. Como os mais pobres não têm como pagar a conta, eles ficam sem os serviços, ficam sem a educação, ficam sem a saúde, ficam sem a infraestrutura, que é o que está acontecendo no Brasil. Falta dinheiro. E você tem um jeito de buscar o dinheiro estimulando a atividade econômica, ou então você vai, de algum jeito, caçar as pessoas, e nós estamos numa operação caça-rico nesse momento. Na França, o imposto sobre a riqueza, que é de outro tipo, não esse que o Brasil está discutindo nesse momento, fez com que 40 mil milionários deixassem a França em 10 anos, foram embora. Viraram belgas, foram para outros países. E acabou, e assim vai. Ou seja, a França ficou mais pobre com isso. E quando a França fica mais pobre, perde o francês pobre,
perde o francês de classe média, porque o francês rico virou belga rico. Ele virou belga rico. E o francês virou francês pobre. Nesse momento, o que se está discutindo, e tem a lógica do vamos para os ricos, vamos para cima dos ricos, é primeiro fazer uma taxação que não existia sobre os fundos exclusivos, fundos fechados, vamos falar disso, criando um tributo sobre eles. E outro é um projeto de lei taxando aplicações no exterior. Essa taxação sobre os fundos exclusivos é uma medida provisória que o governo mandou. E a ideia de taxar os fundos no exterior é um projeto de lei. Pela escolha, esse é medida provisória e o outro é projeto de lei, a medida provisória tudo indica que tem uma costura. Vamos ver. Vamos ver se tem mesmo uma costura, mas aparentemente tem uma costura. Então, você vai começar a tributar esses fundos exclusivos. Como é que funciona um fundo? Você aplica o dinheiro num determinado fundo. Nós, não super ricos, alguns super pobres, nós colocamos lá R$100, R$1.000 num determinado fundo e um monte de gente faz a mesma coisa. Um monte de gente faz a mesma coisa. Então aquele fundo tem, digamos assim, 10 bilhões de reais. Esses 10 bilhões de reais são de um monte de pessoas e eles ficam aplicando aquele dinheiro. Quando você vai lá resgatar o dinheiro, você paga um tributo qualquer naquele fundo. Como é que funciona o fundo exclusivo? Pessoas que têm dinheiro, elas montam esse mesmo fundo que a gente bota o dinheiro, só que a gente bota, são várias pessoas botando num lugar só, é uma pessoa só que cuida do fundo. Então lá dentro desse fundo tem um monte de papel diferente, um monte de investimento diferente. Quando ele saca o dinheiro, ou seja, quando o dinheiro do fundo vira renda, ele paga um tributo. Mas durante um período, aquele dinheiro fica lá dentro do fundo, ele não bota a mão naquele dinheiro. E aquele dinheiro não paga tributo enquanto ele não saca. Quando ele sacar, ele paga o imposto de renda e tal. A ideia do governo é o seguinte: 2 vezes por ano, a gente vai passar nesse fundo e vai tomar uma grana. Como? Olhando quanto ele ganhou naquelas datas. Aí toma a grana dele. Se na outra passada ele perdeu dinheiro, a gente não repõe, mas nessa daqui a gente retira. É o come cotas, que existem em vários fundos hoje no Brasil, que é uma distorção dos diabos. É uma mega distorção. Você ir lá e sacar uma grana, pagar um tributo, porque você ganhou uma grana, mas quando você perde, você não pode compensar, é uma desonestidade. É uma imoralidade que existe em vários fundos. Então, em vez de acabar com essa imoralidade que atinge boa parte dos fundos, com exceções, fundos de ações, por exemplo, Tesouro Direto e tal, você vai estender a distorção para os fundos fechados. Por quê? Porque a tua ideia é assim, vamos tomar o dinheiro dos ricos. O que normalmente a experiência mostra é quando você vai para cima de um grupo como esse, vamos taxar o fundo exclusivo, vamos criar o come cotas para os fundos exclusivos, você primeiro arrecada pouco, e a arrecadação vai ser uma arrecadação pequena. Depois, você afugenta. Você diz para esse cara o seguinte: não, você não é bem-vindo aqui. Qualquer tentativa sua de proteger seu patrimônio, a gente vai chamar de planejamento tributário e nós vamos te taxar. Eu acho que, do ponto de vista da fraternidade, da solidariedade, seria lindo que todos os bilionários brasileiros, inclusive os que não moram fora do Brasil, pegassem uma parte da sua fortuna e entregassem para o Estado brasileiro financiar os projetos voluntariamente. Mas não é assim que funciona o mundo. Seria lindo, mas do ponto de vista da fraternidade, da solidariedade. Agora, o papel do Estado brasileiro é olhar para si próprio e falar o seguinte: vem cá, quanto é que eu custo, quanto é que eu estou cobrando, quanto é que eu estou entregando de serviço? O Estado brasileiro cobra 34%, sei lá eu quanto que já é hoje, 35% do PIB, porque isso é aumento de carga tributária, que o Haddad disse que não tem. Tem. É aumento de carga tributária. O fato deles aumentarem os gastos, o arcabouço fiscal está mostrando isso. Precisamos buscar dinheiro. É um caso extraordinário de equilíbrio das contas públicas, em vez de cortando na carne, que é o que você faz na sua casa, engordando, ficando mais gordo, gastando mais dinheiro e indo buscar na forma de assalto. Porque eu quero saber como é que você faria para buscar dinheiro
se você continuasse a aumentar suas despesas em casa sem ter receita para isso. Você ia fazer o quê? Assaltar? Porque o Estado assalta a gente. Então vamos assaltar. Vamos assaltar. E agora a gente vai pro... Vamos criar uma discussão, uma briga ideológica. Já tem a polarização direita e esquerda, vamos criar a polarização pobre e rico no Brasil. O rico fala para você: eu não sou bem-vindo, eu vou para outro lugar. Veja, 99,9% da sociedade não está nesse debate. Eu não estou nesse debate. Eu não vou ser prejudicado. Você que está ouvindo não vai ser prejudicado. Mas a sociedade vai ser prejudicada na medida em que você fala para aqueles que têm mais o seguinte: o seu dinheiro não é bem-vindo, então vai investir em outro lugar, seu safado, vagabundo, rico sem vergonha. Vamos punir você porque você juntou dinheiro. Será mesmo que esse é o caminho que a gente tem que seguir? Então, essa decisão do governo, que pode parecer uma decisão até modesta, ela caminha num sentido que impõe uma reflexão. Até que ponto tributar quem tem mais é justiça tributária? E a partir de que ponto começa uma perseguição ideológica que faz os ricos, ou os mais ricos, ou os super ricos, seja lá que diabo é isso, pensarem se é o caso de ficar aqui. Porque quando se criou um projeto para repatriação e meter uma taxa de 30%, 35% sobre a repatriação, as pessoas vieram para cá, já teve e botaram o dinheiro nesses fundos, já pagaram uma grana ali. Agora não, agora vamos tributar de novo. Então é bitributação, tritributação. Onde é que isso vai parar? Porque a sanha arrecadatória do Estado não tem limite. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse debate ele vem apresentado de uma maneira fofa. Uma sociedade que tem um país pobre, com pessoas passando fome, que tem uma renda média e que precisa crescer, que tem carências, que falta infraestrutura. Ora, vamos para cima dos que têm. É um saque. É a lógica do saque, não saque SAC, para o qual a gente liga quando tem problema. É o saque de SAQUE. Vamos saquear os ricos. Vamos abrir as burras. Vamos abrir os sacos de moedas de ouro das pessoas e vamos pegar os anéis e vamos tomar as casas. Esse caminho a gente tem que tomar cuidado. Num governo ideológico, num governo onde a ideologia pode entrar em várias áreas, mas se ela entrar na área tributária, o Brasil vira um charque. O Brasil vira uma loucura. Então, vale a discussão. Tem um limite até o qual, sim, você tem que, obviamente, cobrar de quem tem e não de quem não tem, e tem que reduzir a cobrança de quem não tem que reduzir a carga sobre consumo, isso está sendo discutido no Brasil nesse momento. Tem que, sim, olhar para a renda e patrimônio, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente repete a experiência fracassada de outros países. A maioria voltou atrás. Dos 12 que fizeram isso na Europa, só 3 mantêm alguma taxação desse tipo, o resto caiu fora. E nós não podemos trilhar uma picada perigosa, de colocar uns contra os outros, brasileiros contra brasileiros. Você tem, vem cá que eu vou tomar teu anel. Calma. Então, vale a reflexão nesse momento, porque daqui para frente a gente tem que financiar o Estado. Se o Estado não parar para olhar para o seu custo, para o seu corpanzil, para a sua gordura abdominal, para o seu exagero de despesas, nós estamos fritos. E o arcabouço já é uma porta aberta, da maneira como foi montado, para isso. Vamos buscar e cobrir o buraco, assaltando a sociedade brasileira. E está aí, o primeiro projeto de lei, a primeira medida provisória, que passa por essa lógica e que a gente tem que discutir, porque depois dela virão outras, depois dessas virão outras. É o dividendo sem redução de R? O que mais vai vir para cima disso? Então, eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.